versículo 42. Somente este versículo. Leiam junto comigo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Bondoso Criador, nós precisamos muito de sua grande proteção neste momento, enquanto vamos falar sobre a sua palavra, que é o alimento para todo eleito, para todo aquele que crê em Ti. Estamos com muito alimento, Pai. O Senhor mandou nesta era um profeta para nós, e é a causa de ter alimento com sobra, porque foi armazenado alimento para este tempo do fim. E como eleitos, como filhos do Senhor, estamos alimentando exatamente deste pão da vida, o alimento do dia, o maná da hora, que o Senhor tem derramado para nós. Venha, Senhor Deus, e fala através de nossos lábios. Ajuda o seu povo a compreender sua palavra. Dá-nos fé suficiente para recebê-la. No nome de Jesus Cristo, o nosso Criador. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. O nome tem um significado. Como todas as coisas, tem significado. O nome também tem um significado. E o profeta, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 121, ele fala neste parágrafo sobre o significado do nome. Quando surgiu Lutero, ele foi um grande homem que teve a revelação daquele dia. Porém, o que sucedeu? Entraram uns irresponsáveis. Ou como diríamos hoje em dia, uns com aparência de rico, com o cabelo cortado plano em cima, e também entraram as riquetas e os demais. Agora, quanto a essa expressão, se você unicamente conhecesse a numerologia da Bíblia e conhecesse o que significa os nomes Elvis e Rick, segundo as Escrituras, você me dirá, não há nada significativo no nome de alguém. Crê você que não? Esses nomes, Elvis, Rick e outros nomes mais modernos que nós temos hoje, só poderiam aparecer nestes últimos dias, para esta gente dos últimos dias. Então o nome tem um significado. Além do mais, se é assim, como você diz, então por que Deus mudou o nome de Abraão? Por que Deus mudou o nome de Sarai? Poderia ter continuado aquele mesmo nome, Abrão, Sarai, Simão, Saulo. É os nomes que nós vamos estar em torno deles nessa noite. Quando Deus mudou o nome de Abraão,
de Abrão para Abraão. Nós encontramos em Gênesis capítulo 17, versículo 15, esta mudança de nome. Versículo 5 é a mudança do nome de Abrão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Até o nome Abrão, ou Abraão, tem um significado. É pai de uma multidão. Enquanto que Abrão não seria pai de uma multidão. Para ele ser pai de uma multidão, Deus mudou até o nome dele. E havendo um significado no nome, nós devemos notar que cada nome carrega um caráter. Se há um significativo, no nome há um caráter daquela pessoa, e há uma influência do Espírito que atua nas pessoas com os nomes modernos. Se nós colocamos nomes bíblicos, ou nome bíblico, num filho, ainda tem dificuldade, por causa da era que nós vivemos. Tem problema. Você pensa bem se colocarmos qualquer nome num filho. Maicon, mas eles acham bom, porque ele é um bom cantor. Quem sabe eles pensam que o filho deles tem que ser também um cantor nesse estilo. É o nome de um artista, de uma atriz. É o que colocam nos filhos porque acha aquilo bonito. O nome é bonito. Mas você deveria, antes de colocar nome num filho seu, primeiro ver o que aquilo significa. Procurar ver nas Escrituras o que aquilo significa. Se aquele nome carregou alguma influência atrás dele. Então Abraão teve que ser mudado, porque Deus faria dele, aos 100 anos, pai de multidões. Então, se ele seria pai de uma multidão, então muda-se o nome dele. Troca-se de Abrão para Abraão. Pega a Sarai, esposa de Abraão. Você vai trazer um filho na sua velhice. Então vou mudar o seu nome. Você não vai chamar mais Sarai, que também quer dizer contenciosa. Mas você vai chamar Sara, porque Sara quer dizer princesa. Tem um significado nesse nome. Ao invés de você contender comigo, você vai ser uma princesa comigo. Então tem significado o nome. Por quê? Deus faz estas coisas. Não fez com todo mundo. E tem nomes que foram mudados por homens. No caso de Daniel, o outro era Misael. Vocês lembram o nome do outro? Era Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali tinham 3 nomes. Eles tinham os nomes, mas lá foram dados um nome para eles: Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso foi um nome dado pelos homens, mudado pelos homens. Mas estes nomes na Bíblia foram mudados por Deus. Deus mudou porque há um significado nesse nome. Eu não queria carregar a influência do nome Elvis, que pouco conheço, mas pelo que eu sei, eu não queria carregar a influência do nome Elvis. Rick eu não conheço nada.
Você deve saber de alguma coisa sobre Rick, é outro nome do século XX, e que os pais, por achar bonito e moderno nome, colocam exatamente estes nomes em seus filhos. E o profeta diz que se o seu filho chama Elvis ou Rick, chame eles de 1 e 2. É interessante. Seria bom até mudar o nome. Agora, não precisa de ter uma luta com a lei, lutar na lei, para mudar o nome. Daqui a pouco as pessoas vão na lei e desejarão mudar o seu nome. Desejando mudar o nome, elas vão ter que gastar mais ainda. Enquanto que você deverá hoje atentar para uma mudança de natureza. Porque se mudar a natureza, vai ser o suficiente. Tome este homem pervertido e mude a natureza dele. E quem pode mudar a natureza é somente o Espírito Santo. Então, Abraão, Deus mudou o nome dele porque aos 100 anos ele ainda seria pai através de Sara. Mudou o nome de Sara, Sarai, para Sara, porque ela era uma princesa agora que passaria a ter a alegria de ter uma criança com 90 anos já. Mesmo em sua velhice, tendo um filho. O filho com a escrava que Abraão teve. Abraão tinha 86 anos, quando estava aquela luta na mente de Sara. O filho tem que vir. E eu sou impossibilitada porque sou estéril. Mas eu tenho aqui a minha serva, Agar, uma linda egípcia. Você fique com ela, Abraão. Ela terá um filho e eu tomarei em meus braços e direi a este, querendo ajudar a Deus. Você não tente ajudá-lo. Ainda que você vê que é impossível, não tente ajudá-lo, porque ele trabalha no impossível. O possível é para o homem, o impossível é para Deus. Então não tente ajudá-lo. Sara tentou ajudar. Abraão aceitou. Com 86 anos Abraão estava quando a egípcia Agar pôde trazer um filho. Agora, se você olha pela Bíblia, este filho tinha que vir também. Tinha que vir um filho da escrava e um filho da livre. Precisava vir esses dois filhos. E foi por isso que Sara quis facilitar. Mas Deus estava olhando para frente. Sara não sabia o que ia acontecer, mas Deus sabia o que ia acontecer. Amém. Deixa o menino vir. Ela tentou ajudar a Deus, mas Deus ia trabalhar também através daquele menino, mesmo sendo filho da escrava. Mas só que aquele filho da escrava nunca poderia herdar junto com o filho da livre. Deus faz a separação. Então veio aquele menino e chamou-se Ismael. Ismael, o profeta diz que o significado é indomável, inconvertível. Há um significado no nome: indomável, inconvertível. Mas quantos Ismael nós temos na igreja? Não apenas que tem o nome de Ismael, mas quantos que carregam a influência de Ismael são inconvertíveis. Eles estão na igreja, mas nunca convertem.
nunca mudam de vida. Eles deveriam pensar de quem eles são filhos. Porque se são da escrava, nunca vão converter mesmo. Vai ser um grande povo, um grande homem, uma grande mulher, vão até usufruir de dons, mas eles nunca converterão. Ismael, indomável, enquanto que o filho da livre veio e chamou-se Isaque. Simplesmente o nome Isaque porque Sara riu de sua impossibilidade. Ela achou que não podia ter um filho. E quando ela riu, o nome Isaque estava manifestado no riso dela. Por isso pôs o nome de Isaque, que quer dizer riso. Deus ouviu aquela mulher ainda em sua velhice. Deus tirou o opróbrio de sobre os seus ombros e lhe deu um filho por promessa. Mas note que o que não era da promessa, que era exatamente o indomável, ele veio primeiro. Ele veio 14 anos na frente. Foi quando Abraão tinha 86 anos, o indomável veio. Quando Abraão tinha 100 anos, o da promessa manifestou. Então o da escrava veio primeiro do que o da livre. E chegou um tempo que o da escrava ria, criticava, zombava daquele filho da livre. Zombava de Isaque. E Sara mandou Abraão pôr para fora a egípcia Agar, juntamente com seu filho. Abraão achou difícil, orou a Deus e Deus falou para ele: escuta sua mulher. Interessante que ele ouviu a mulher dele quando ela disse: tome a escrava e traga um filho através dela. E depois ele, para ouvir Sara, para mandar a egípcia embora, ele teve que ouvir Deus. Aí ele ouviu Deus, e Deus falou para ele: escuta, Sara, ponha para correr. Então ele pôs Agar para fora de casa. E Deus ainda ouviu a oração de Agar. Ela orou a Deus e Deus respondeu sua oração, sendo uma escrava. Deus ainda respondeu sua oração, porque dali veio um filho que também seu nome tinha um grande significado, que traria um povo indomável. E você sabe que é exatamente este povo muçulmano que existe hoje, que não aceita a mensagem do Isaque, que critica do Isaque, que o verdadeiro Isaque hoje está esperando o Messias, que é o verdadeiro Israel, está esperando o Messias, enquanto que outros muçulmanos, os que vieram de Maomé, da seita maometana, é desta linhagem de Ismael. Eles são inconvertíveis. Mas entre os gentios também existe esse mesmo espírito. Mais à frente veio um homem por nome Jacó. E todo mundo sabe, Jacó é um enganador. Nasce um filho, você quer pôr o nome de Jacó nele? Jacó é enganador. Jacó é suplantador. Ele engana pai, ele engana sogro, ele engana irmão. E tem muito irmão na igreja e irmã com o espírito de Jacó.
são suplantadores, são enganadores. Se eles pudessem enganar Deus, mas aquilo que está no seu coração, você não pode de maneira alguma enganar Deus. Ele conhece tudo que está escondido aí dentro. Aquilo que você não falou para ninguém, mas está na sua mente, está no seu coração, você reservou. Ele conhece, Ele é aquela palavra que discerne os pensamentos e intenções do coração. Ele corta tudo isso. Não teríamos que ter temor ao aproximarmos de um Deus como este, que agora Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu maquino. Ele sabe o que eu vou fazer. Ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. E você não sabe nada disso. Deveríamos aproximar dele e temermos ao seu nome, porque também do seu nome tem um significado. Para quem teme a Deus, há um significado tremendo nesse nome. Vou deixar para o fim. Mas Deus tomou Jacó e falou para ele: volta para a sua pátria. E ao retornar para a sua pátria, ele sentiu que precisava de uma mudança, de uma transformação. Transpôs o val de Jaboque, largou para trás mulheres, concubinas, filhos, e atravessou o val de Jaboque e lutou com Deus. Eu creio que aquilo que ele estava fazendo, ele queria uma transformação, uma mudança. Eu estou cansado de ser chamado Jacó. Já enganei meu irmão, já enganei meu pai, já enganei meu sogro, mas agora eu não posso te enganar, Senhor. É isso que você tem que pensar. Jacó pensava nisso. E todos quantos eu enganei, pode ainda vir atrás de mim como meu irmão, vem me perseguir. Cria Jacó. Diz: eu preciso de uma mudança. Irmãos, ninguém melhor que nós sabe que nós precisamos de uma mudança. Você não pode sair deste mundo para o rapto sem ter uma mudança. Eu não posso subir sem ser mudado. Vai exigir uma mudança naquela saída súbita. Vai exigir uma mudança. Então exige uma mudança hoje para alcançarmos a mudança súbita. Eu preciso de uma mudança. Você ora a Deus. Não é apenas vir na igreja, ofertar, dar seu dízimo corretamente. Não é somente isso não. Isso faz apenas parte. Não é só orar. Não é só jejuar. Mas é você lutar com Deus por uma mudança mesmo. E não é porque você sentiu um arrepio. Não é porque você orou e Deus resolveu o seu problema. Não é porque você orou e teve cura na sua casa. Seus filhos foram abençoados, seus negócios estão sendo abençoados. Não é por isso, não se baseia nisto. Você tem que aproximar de Deus e ver sua natureza que ainda não está correta e lutar com Ele até Ele te transformar. Não pare, muita gente chega no altar, diz o profeta, e arrepia, e pronto, já tudo bem. Diz: não, você tem que lutar até ser transformado. E para Jacó saber que ele foi transformado, Deus teve que dar um sinal para ele. Eu vou te assinalar, rapaz. Porque um homem igual a você, trapaceiro, enganador igual a você, merece uma transformação quando clama por ela. E eu não te deixarei sem responder esta oração. Mas me larga. O anjo dizia: me larga. E ele dizia: não te deixo enquanto tu não me abençoares. Agarrar a Deus para ser abençoado. Agarrar a Deus não para receber dinheiro. Agarrar a Deus não para vender casa, vender terreno.
Agarrar a Deus não para vender carro, bicicleta, geladeira. Agarrar Deus não para comprar as coisas. Agarrar Deus para mudar a vida. Agarrar nele. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso agarrar em Deus. Aquilo foi demais. O que Jacó fez foi demais, irmãos. Parece que o homem natural não conseguiria fazer. Era a fé, o desejo, a intenção, o que estava no profundo do coração daquele homem que fez ele agarrar no anjo, porque o anjo poderia fazê-lo soltar de qualquer forma, simplesmente sumir das mãos dele. Mas ele agarrou tão bem o anjo, e aquele anjo viu que não podia deixar sem abençoar um homem que agarrava em Deus assim. Amém. Sabemos que ele lutou com o anjo, mas a Bíblia diz: como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Luta, batalha para a vida, batalha para a mudança de vida, batalha para a transformação de pensamento, de natureza, de coração. Você é do coração ruim? Você é agarrada nesse mundo? Você é agarrado nesse mundo? Você é preso em alguma coisa? Agarra-se em Deus. Senhor, me muda até eu desagarrar do mundo. Me muda, me transforma até eu desagarrar desse mundo. Dê-me o significado do seu nome, Senhor. Eu não sou do mundo, diz o Senhor Jesus, então eu não tenho apenas que ter um nome natural. Todo homem na terra vive aqui, é conhecido por um homem, por um nome carnal, um nome natural. Mas existe um outro nome que você não conhece e que você tem esse nome. E que um dia você vai conhecer esse nome. Deus te revelará esse nome, mas para você ter esse nome lá, você já deve percebê-lo agora, na mudança de vida. Eu estou mudando a cada dia. Eu estou sendo transformado a cada dia. Você vê, a minha natureza está sendo transformada a cada momento. Então Deus vai me tomar e fazer alguma coisa. Eu não posso continuar assim. Quantos crentes deveriam parar e pensar nisso? Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso de uma mudança, Senhor. Jacó, suplantador, enganador, Deus mudou o nome dele. Agora para frente você então vai ser Israel, que quer dizer que lutou com Deus, que quer dizer príncipe com Deus. Quantas pessoas lutam com Deus até receber alguma coisa? Depois que recebe alguma coisa, não faz nada para Deus. Eles lutam com Deus. Eu preciso de uma cura, Senhor. Me cura que eu vou ficar fiel na sua casa. Me cura que eu vou ser fiel na sua igreja. Me cura que eu não vou perder uma reunião. E na hora da sua aflição. E você não dobrou Deus, não. Você não tapeou Deus, porque ninguém engana o Criador. Aleluia. Ele vai te cura mesmo sabendo que você não vai fazer o que você falou. Ele te cura, Ele te abençoa, Ele resolve o seu problema. Porque Ele já sabia de antemão que você não cumpriria a sua palavra, mas Ele cumpre a dele. E Ele gosta de provar isso, irmãos, exatamente para estas pessoas, que não cumprem sua palavra. Ele promete e Ele cumpre. E as pessoas que prometem e não cumprem, Deus mostra para elas: eu sou diferente de você. Você deveria receber meu nome. Você deveria receber a influência do meu nome, a influência do meu caráter. Você mudaria de vida, diz o Senhor. Jacó manifestou o significado do seu nome. Quantas trapaças ele fez. Cada vez que Jacó andava, ele manifestava o significado do seu nome. Quando ele enganou o irmão, ele estava manifestando o que significava o nome dele. Tapeou o irmão. Ele esperou o pai já na velhice e o pai ficou cego. Ele enganou o pai.
fez de tudo para enganar o pai, enganou o pai, porque ele carregava o significado daquele nome. Mas um dia, ele lutou com Deus, e depois que ele lutou com Deus, ele recebeu outro nome, e que os homens de Deus depois oravam também, usando a influência deste nome, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Transformação, e eles podiam expressar Israel, Deus de Israel. O Deus de Israel não dorme, diz o salmista. O Deus de Israel não dorme, Ele conhece tudo que passa conosco, tudo que vai passar conosco. Mas se este nome mau carregou aquele significado, trouxe a trapaçaria, foi um enganador, então agora ele mudou de nome, ele passou a chamar Israel. Também o nome de Israel carregou o significado. Agora ele é príncipe com Deus. Agora sim, príncipe com Deus. Lutou até ser transformado. Vamos ao Novo Testamento logo. Jesus mudou o nome de Simão. Agora você não vai ser chamado mais Simão, mas você vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E você sabe que em tudo isto há o significado. Há um significado no nome natural de Pedro, e há um significado na revelação do que Pedro teve de quem era Jesus Cristo. Olha o significado. O que quer dizer Pedro? Cefas, Pedro. O que é Pedro? É pedra, é rocha. Você nota agora o natural. O natural, a Igreja Católica tem estabelecido a Igreja no Pedro, no natural. Porque Pedro também significa pedra, rocha. E eles estão estabelecidos, a Igreja Católica estabelecida exatamente em Pedro, no natural. Enquanto que a Igreja de Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus, ela está também edificada, estabelecida, não no nome Pedro, porque Pedro era o natural, e nem no nome Jesus, porque Jesus é o nome humano de Deus aqui na terra. Mas a igreja foi edificada na revelação que Pedro teve de quem era o Filho do Homem. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? João Batista, Jeremias, um dos profetas, ou Elias. Isso é a intenção dos de fora. Isto é o significado que alguém olhava em Jesus e dizia: Jesus quer dizer isso, porque ele chora igual o profeta Jeremias. A maneira dele falar é rude, como Elias, como João. Aí ele olhou para o seu próprio grupo e diz: e vós, que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que dormem quando eu estou orando, vocês que precisam de mim no barco quando ele está afundando, vocês que me veem andar sobre as águas e pensam que eu sou um fantasma, vocês que já viram multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000 homens, e vós quem dizeis que eu sou? Vocês que já viram paralíticos andarem, vocês que já viram através da minha oração e demônios saírem, vocês que já viram eu ressuscitar os mortos, o que vocês dizem? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Aleluia. Então o Senhor Jesus voltou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Amém. E tu és Pedro, e sobre esta pedra, a Igreja Católica diz que esta pedra é Pedro, mas ele diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, a rocha,
que você teve, a revelação que você teve de que eu não sou João Batista, e que eu não sou Jeremias, que eu não sou Elias, e que eu não sou nenhum dos profetas. Mas sobre esta revelação que você teve a respeito de quem sou eu edifico a minha igreja. Amém. Glória a Deus. Há um significado nesse nome. A igreja não está edificada sobre Pedro, um homem que aquele nome Pedro, mesmo sendo rocha, uma pedra, mas foi volúvel. É o natural, é o normal de qualquer homem, não só do Pedro, mas do João, do Manuel, do Sebastião, do Antônio, da Maria, da Joana. É um nome normal, natural, qualquer um é fraco, qualquer um é falho. Mas a igreja de Jesus Cristo não está fundamentada num homem falho, num homem fraco. A igreja de Jesus não está fundamentada nem no corpo que Maria pôde trazer à terra através da obra do Espírito Santo. Não, nem através daquele corpo humano que recebeu o nome de Jesus, mas ele recebeu o nome de Jesus depois, 8 dias depois que ele nasceu. Mas quando ele nasceu, diz São Lucas, ele nasceu o Cristo. Aí ele recebeu um nome humano. A igreja não está edificada sobre o nome humano que ele recebeu no 8º dia, mas ela está edificada no nome que ele já veio à terra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exatamente onde a igreja está edificada, alicerçada na revelação. Que significado tem esse nome? Tem um grande significado que os demônios ouvem e enfurecem, saem das vidas. Aplica esse nome, a influência do nome Jesus Cristo. Amém. Não apenas Jesus, tem um monte de Jesus no mundo, mas aquele Jesus Cristo é só Ele mesmo. E se você, como a igreja dele, tomar a influência que carrega o nome do Senhor Jesus Cristo, não há demônio que nós não podemos vencer. Amém. Pois nós temos certeza que nem a morte pode conosco. Amém. A morte somente pode com aqueles que não têm Jesus Cristo, que não têm o nome, o significado desse nome. A morte pode com eles, apodrece eles na sepultura, e eles por lá ficam. Mas a morte não pode com um cristão. Amém. O cristão desafia a morte. Amém. A morte ficou mal com Paulo. A morte olhava para Paulo e dizia: agora você é meu. Aleluia. Agora eu te levo. Agora eu te mato. Agora eu te acabo. Agora você não faz mais nada. Nunca mais será lembrado. Porque eu apago o seu nome. Mas havia uma influência no nome de Paulo que até hoje ninguém pode esquecer. A transformação que houve nele. A mudança que houve naquele homem. O que ele escreveu. E se você tomar apenas a enciclopédia bíblica, você vai ver que as cartas que Paulo escreveu, ele não escreveu numa boa. Ele não escreveu num gabinete, numa escrivania própria dele. Cada carta que Paulo escreveu, ele estava na prisão em Roma, no calabouço, escrevendo e mandando essas cartas para Tito, para Timóteo, para Filemão, da prisão. Você sabe, aquele calabouço, aquela prisão romana, ela é toda fechada só com uma abertura no teto. E por ali desce o prisioneiro e sobe o prisioneiro. Ele não tem lugar de saída.
Não há refrigeração para eles senão de cima. Só na boca da prisão. Paulo ficou ali. Deus queria Paulo lá dentro. É interessante Deus te querer num lugar desse. É interessante Deus querer que você passe por aflição. Deus querer que você passe por prisão. Deus querer que você passe por dores. Deus querer que você passe até pela morte. Porque se Ele não fosse mais forte que a morte, Ele não deixaria você passar por lá. Mas Ele, porque é mais forte que a morte, Amém. Ele diz, pode passar. Eu te levantarei naquele dia. Amém. Não tenhas medo. Você carrega em você a influência desse nome. Esta igreja de Jesus Cristo não está edificada no natural, nem de Pedro, nem dos apóstolos, nem no natural de Jesus, mas está edificada no Cristo, que é o Espírito Santo. É ali que a igreja está edificada, ela não pode mover. No homem Jesus ele tem sede, ele tem fome, ele sofre cansaço, ele sofre problemas, ele tem dificuldade, ele sofre lutas. Mas o Cristo é o que deu força para ele vencer. Amém. Era Cristo. A Bíblia diz, Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Quando Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém. Deus em Cristo, o corpo era Jesus. Está dando para você entender? Deus estava em Cristo. Através de Cristo, Ele reconciliou a mim, a você. Reconciliou os que creem nele. Novamente fomos reconciliados com Deus. Nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto. Amém. Aleluia. Então a igreja está edificada sobre a revelação. Não no que significa Pedro apenas, pedra, rocha, mas no que significa o que Pedro falou sobre Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é revelação, é onde a igreja está edificada. Saulo, aquele perseguidor, Deus teve que mudar o nome dele também. Se você vem, está perseguindo, fazendo só coisa errada, Deus tem que te mudar. Muitos homens na Bíblia, então Deus usou mudar os nomes. Além de mudar suas naturezas, Deus mudou seus nomes. Agora sua igreja, cada um de nós, temos que ter nossa natureza mudada. E Senhor, muda a minha natureza, eu não posso continuar do jeito que sou. Você nunca deve conformar com esse nervosismo que você tem. Você nunca deve conformar, você deve pedir, Senhor, eu preciso de uma mudança. Você não pode basear numa mensagem que o pregador tenta te ajudar. Você não pensa que com esse problema de nervosismo, que você não vai no rápido, irmão. Você vai. Então você não pensa que quando nós estamos ajudando nesse ponto, você deve continuar nervoso. Então você tem que lutar contra essa natureza que é do homem carnal, que é do natural. Você tem que lutar até ser revestido totalmente de Cristo. E eu sei que quando revestirmos totalmente de Jesus, nós não vamos ficar mais nessa terra. Todo filho de Deus vai acontecer com ele isso aí. Quando você se revestir totalmente da plenitude do Espírito Santo, você não vai ficar mais na terra, você vai sair daqui. Esta é a hora do rapto. Então tem coisa que eu vou alcançar na última hora. Aquela transformação do corruptível ao incorruptível vai ser alcançado só na última hora. Hoje ainda eu tenho um corpo corrupto. Hoje você tem um corpo corrupto. E você tem células corruptas. E há desejos que aparecem corruptos. Mas você sempre lutando contra eles, mostrando que aquele que está em você é maior do que essas células corruptas. E se existem células cerebrais corruptas, então existe célula cerebral santa, pura. Oh, tem célula de pessoas que está só cheia de mulher assim e assim, de homem assim e assim, e cheia de palavras maldosas. Quando xingam, aquelas células estão carregadas, mas quando você pode carregar essa célula cerebral
totalmente do Espírito Santo, da paz, do amor, da compreensão, então tudo vai mudar. Deus fará isto por nós. Quando Saulo, escolhido pelo Espírito Santo, quando ele passou a ser escolhido pelo Espírito Santo, dali para frente não se diz mais Saulo. Você encontra isso em Atos capítulo 13, acho que é do versículo 2, é quando o Espírito Santo diz: apartai-me Saulo e Barnabé. No versículo 10 em diante, você já não encontra Deus falando mais Saulo. Dali para frente você vai encontrar só Paulo. Amém. Deus mudou o nome dele. Você, como um Saulo, você é um perseguidor, mas como um Paulo, a coisa agora é invertida, você é perseguido. Como um Saulo, você batia e matava, como um Paulo, você apanha e morre. Como um Saulo, você era benquisto por todo mundo, como um Paulo, você será odiado pela sua geração. E aí eu trago a última influência do significado desse nome chamado Jesus Cristo. Amém. Eu sou batista, eu sou católico, não significa nada para Deus. Eu sou do tabernáculo da fé, do tabernáculo da vida, eu sou da Deus é Amor, eu sou da cruzada, isso não significa nada para Deus. Eu sou testemunha de Jeová, isso não significa nada para Deus. Eu sou da congregação cristã e assim por diante, isso não significa nada para Deus. O que significa, filhos, é quando Deus olha e te vê, ou vê em você Cristo. Amém. Ele olha em você, Deus olha em você e não vê você. Ele vê Cristo. Amém. Ele não pode me ver, Deus em sua justiça, se ele me ver, ele me mata. Há uma coisa que me protege da santidade. Aleluia! A santidade de Deus. Aleluia! Há uma coisa que te protege da santidade de Deus. Irmãos, pela santidade de Deus, o homem pecou, ele já tinha que morrer. Mas Deus mesmo entrou no lugar. Diz: eu mato um cordeiro e o sangue cobre o seu pecado, Adão. Eva, o seu pecado vai ser coberto pelo sangue desse cordeiro. Eu dou roupa para vocês através da pele desse cordeiro. Eu faço isso para vocês, mas um dia virá da semente da mulher um que pisará na cabeça da serpente. Esta serpente que te enganou, um dia vai vir um da semente da mulher a qual ele enganou. Vai vir uma semente. E ele vai pisar na cabeça desta serpente. E esse demônio está com o pé de Cristo na cabeça dele. O diabo está lutando só com o corpo, porque a cabeça está presa. Cristo pisou na cabeça dele no Calvário, machucou ele mesmo. Como ele feriu a Jesus? Ele feriu Jesus e matou, porque ele pensou que ele acabaria totalmente com Jesus. Ele pensou que o fim de Jesus era o Calvário. Eu coloco ele naquela cruz, dali eles tinham põe ele no sepulcro, colocamos uma pedra em cima daquilo e acabou. Ninguém mais vai falar esse nome de Jesus. E aquilo ficou quieto enquanto ele estava quase morrendo. Mas a hora que ele morreu no Calvário, o sol diz: eu não clareio mais. Enquanto o Criador não me der ordem, eu não clareio mais. O sol escureceu. As rochas, a revelação caíram. Esmoronou aquela rocha. Caindo a rocha. Porque ela sabia: o nosso Criador está sendo machucado e morrendo nesta cruz. Os anjos, naqueles arbustos, diz o profeta, que não sei se foi Sundai,
que chegou ao ponto de dizer que ali, aqueles arbustos ao lado do Calvário, estava cheio de anjos. E Jesus não olhava para os anjos. Jesus só olhava para baixo. Ele morreu com a cabeça inclinada, olhando para baixo, porque os anjos estavam esperando um sinal. Eles diziam, ficavam ali na expectativa, atônitos com a morte de Cristo, e naquela expectativa: dê-nos um aceno, Senhor. O Senhor não vai querer uma ajuda? Dê-nos um aceno, nós vamos descer, e nós mudamos isto. Nós mudamos esta cena, dê-nos um aceno. E Jesus não acenou nada, ficou quieto, guardou aquilo quieto, calmo, sofreu, morreu. Quando ele morreu, então a natureza revoltou. O diabo devia saber alguma coisa. Põe uma pedra pesada no sepulcro, diz: agora ninguém pode roubar o corpo dele. E, biblicamente está escrito que eles puseram aquela pedra e puseram guardas para que depois não sumisse o corpo de Jesus e os discípulos viessem dizer que ele ressuscitou. Mesmo com aquela pedra sobre o sepulcro, enquanto eles estavam preocupados em guardar ali o corpo, Jesus já havia entrado naquela teofania, descido ao inferno e falado para eles: eu sou aquele que Enoque pregou, eu sou aquele que Noé falou que eu viria. Aleluia, Senhor Jesus. Para vocês que não têm mais condição de salvação, porque já estavam no inferno, já haviam morrido, vocês não podem mais ser salvos. Eu apenas vim dizer para vocês que eu sou o cumprimento daquilo que Enoque pregou. Eu sou o cumprimento daquilo que Noé pregou para vocês, e vocês jogaram tudo que não prestava nele. Eu sou o cumprimento das Escrituras. Mas depois que ele foi no inferno e pregou no inferno, nós sabemos também que ele não ficou só por lá. Durante aquele período, ele saiu de São Pedro, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que havia rejeitado a mensagem nos dias de Noé. Mas depois ele saiu dali, o Salmo 24. É 24 ou 27? Aquele salmo, ele veio trazendo uma comitiva do Velho Testamento. Amém. Eu sei que ele não ressuscitou todos do Velho Testamento. Você deve tomar conhecimento disso. Quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que muitos corpos de santos ressuscitaram junto com ele. Mas não foram todos do Velho Testamento que ressuscitou, não. Não foram todos. Porque eles também, diz o profeta, que eles, lá do Velho Testamento, estão aguardando até hoje esta primeira ressurreição. Amém. Agora, Deus teve suas primícias. Cristo, suas primícias. Ele teve suas primícias. Você sabe que ele teve, e você é exatamente estas primícias de Deus hoje, nesta primeira ressurreição. Quando isto acontecer, é somente a primícia de Deus que vai ressuscitar. É somente aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo é que se levantará, que o seu nome foi trocado, foi mudado, sua natureza. Você não precisa preocupar em ir lá no cartório e mudar, não. O seu nome está sendo mudado porque a natureza é mudada, você já não carrega mais a influência daquele nome agora sobre você. Não, você não ama nem ser chamado de Elvis mais, de Rick, se você se chama esse nome, por esse nome. Você nem tem prazer de ser chamado por isso mais. Você queria trocar de nome, o quanto você crê na mensagem do Elias. Você até queria fazer isso, pode até fazer, mas é muito melhor que cada um de nós mudemos de natureza. Venhamos sentir o significado agora do nome Cristo em mim. O que Cristo foi, você vai ser, você será, você é. Eu não sou o que eu desejo ser. Não sou o que eu quero ser. Mas uma coisa eu sei, eu não sou o que antes eu era. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Alguma coisa que fala com você, que você precisa de uma mudança? Vamos ficar de pé.
Este nome tem um significado. Por que mudou o nome de Simão por Pedro e os demais? É porque certamente o nome tem algum significado. Esse nome não podia ser falado, senão até este dia, este nome de Elvis e Rick. Por isso é que temos esta situação tão diabólica sobre a terra hoje em dia, por causa destas coisas. E isto mostra a irresponsabilidade de muitas pessoas com certos nomes. São irresponsáveis. Tem alguém fala, fulano de tal, lembra de uma pessoa aí agora, que carrega o significado de mal. Falou o nome daquela pessoa, você diz, ah, meu Deus do céu. Já sabe, carrega esse significado. Olha para você, lembra do nome de uma pessoa, carrega aquele significado. Agora você lembra o nome de outra pessoa que carrega um bom significado, que é uma boa pessoa, aí você lembra o nome daquela pessoa, aquilo te alivia. Mas quando fala o nome de fulano, oh irmãos, o nome de Sansão dava raiva no povo. Quando falava Sansão, os filisteus ficavam virados. Sansão? Aquele nome carregava o significado de poder. Sansão, Davi. Oh, então agora Jesus está para trazer a primeira ressurreição. E nesta primeira ressurreição, esta raça eleita vai levantar. Mas guarde bem que o significado destes nomes, destas pessoas modernas de hoje, com nomes modernos, é toda uma raça podre, diz o profeta. É uma raça humana podre. Está se desfazendo, e isso é por causa destas coisas. Aí o crente aproxima mais de rock, um hino rock. Aí o crente vai para o lado do rock. Tem um hino rock. Eles gostam disso. Eles não procuram melhorar de vida, eles não procuram apartar dessas coisas. Qualquer hino que você perceber que ele está quente, de uma forma errada, aquela música não está correta, deixa aquilo de lado, toma um hino gostoso, toma um hino espiritual e cante em louvor a Deus. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos, fale com Deus nesse instante. Amado Criador, Pai Celestial, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, ajuda esta igreja, me ajuda, Senhor, para que possamos a cada momento ter a vida mudada, pensamentos mudados, coração mudado. Tu és o Deus que muda a gente, que muda a natureza das pessoas. Manifesta, Senhor Deus, esta mudança em nós a cada dia. Eu não quero apenas estar como estou, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero ser mais transformado, eu quero ser mais mudado. Esta igreja deseja ser mais mudada. Manifesta nesta hora esta mudança, esta transformação em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração. Aleluias, graças a Deus. Aleluias. Nós vamos ainda ouvir um hino. Irmão Flávio e irmão João vão cantar agora. Pode assentar. E logo nós estaremos encerrando esta reunião. Desejar a salvação, rejeitando a mensagem do dia, só te resta a condenação.
cabeça das frutas serpente um dia poder esmagar. Não foi Adão, não foi Noé, Enoque ou Abraão, não foi Moisés, Josué e Gideão, classificados pra isso fazer. Não foi Samuel, não foi Davi, nem mesmo Salomão, não foi Elias, Eliseu ou Sansão, possuidor deste grande poder. Não foi Ezequias, o paciente Jó, nem tampouco Isaías, nem o chorão profeta Jeremias, com todos seus livros de lamentações. Nem Ezequiel, nem Daniel, o servo desejado, até Zacarias ficou de lado, e assim se passaram várias gerações. Talvez alguém esteja pensando, não falou em Ló, também não foi Isaac nem Jacó, e nenhum outro nos tempos da lei. Passaram anos e o tempo da graça para nós chegou, mas a semente bendita brotou na cidadezinha chamada Belém. Não foram discípulos, apóstolos e nem seres angelicais, embora santos, mas nenhum capaz de assumir tudo e morrer numa cruz. Só existe um que tudo isto fez e com grande poder, o dragão astuto um dia vencer, é o Filho de Deus que se chama Jesus. Quando nada mais resta na vida, não pare nem cruze seus braços, ainda existe esperança, não caia no vil fracasso. Devemos tomar por exemplo a quem venceu todo o mal, o bendito Cordeiro de Deus, Filho do Pai Celestial. Não cruze seus braços, pois a vitória certa, o Filho de Deus morreu de braços abertos. Não cruze seus braços, pois a vitória certa, o Filho de Deus morreu de braços abertos. Estar tudo perdido, a vida se renova também. Procure no teu coração a paz que ainda não tem. Este foi um pedido de Deus, um lugar no teu coração. Terás alegria aqui e no céu o galardão. Não cruze os seus braços, pois a vitória é certa, o Filho de Deus morreu de braços abertos. Não cruze os seus braços, pois a vitória é certa, o Filho de Deus morreu de braços abertos.